dois, três, testando o som, para gravar mais um vídeo aqui para o canal. 1, 2, 3. Olá, tudo bem com você? Quando era criança e também na minha adolescência, eu sempre tive o pensamento de que no futuro eu me tornaria um cientista. Adorava ler e ainda gosto de ler livros sobre astronomia, biologia, tecnologias. Eu me lembro que comprei na banca de jornal, primeira edição da revista super interessante, e fui assinante por um tempo, enquanto ainda era uma revista de divulgação científica, como era a proposta original. Enfim, sempre fui muito curioso e gostava de aprender sobre o funcionamento da vida, da realidade, do universo, e isso foi orientando o meu desejo de ser um dia um pesquisador em alguma dessas áreas. Ocorre que no ensino médio, eu cursei Química na minha cidade natal, em Criciúma, Santa Catarina, numa escola técnica. Durante o curso, criei um grupo, uma equipe de pessoas que tinham interesse em escrita e criamos para o colégio um jornal, um pequeno jornal intitulado, o nome dele era Tô Sabendo. E tomei gosto pela coisa, sempre gostei de escrever, de desenhar, e ao preparar aquele jornal, que na verdade realmente fazíamos tudo, desde pesquisar os assuntos, até a revisão e conseguir patrocínio, e até a venda em sala de aulas, né? Íamos às salas de aulas e oferecíamos o jornal para pagar os custos de impressão, fazíamos tudo. Aquilo ali me despertou para o jornalismo. Não apenas aquilo, mas também quando era católico, eu participei de algumas pastorais, entre elas a Pastoral da Comunicação. E fizemos jornais paroquiais, jornais comunitários, impressos, e isso tudo foi despertando em mim o gosto pelo jornalismo. Eu pensava então, quem sabe eu posso ser um jornalista científico no futuro. E com esse pensamento, eu prestei vestibular para jornalismo na Federal de Santa Catarina, fui aprovado, e no ano de 92 comecei meu curso, 4 anos. Gostei muito, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência muito enriquecedora, tanto as matérias práticas, como reportagem, TV, rádio, fotografia, fotojornalismo, quanto também as matérias teóricas, né? Teoria da comunicação, teoria do jornalismo, filosofia, ética. E uma matéria especialmente me chamou muito a atenção, foi ministrada inclusive pelo o grande mestre, Dr. Nilson Lage, saudosa memória, foi um dos que analisaram, inclusive, o meu projeto de conclusão de curso, meu TCC, sobre a história do Adventismo no Brasil. O Dr. Nilson Lage é uma lenda aí no jornalismo, escreveu muitos livros, e ele ministrou para nós a matéria Controle de Opinião Pública, muito interessante. E, claro, a gente aprendia as técnicas, mas nos diziam que não era para usá-las, né? Até porque nós tínhamos também a matéria de ética para contrabalançar isso aí, né? Aprendíamos a como manipular a opinião pública, mas entendíamos pela ética que não deveríamos fazer isso. Já sabíamos que a tal da imparcialidade jornalística é um alvo inalcançável. Todo ser humano tem suas peculiaridades, suas idiosincrasias, suas opiniões, seus preconceitos, pós-conceitos, e não tem como a gente escrever um texto, assim como não é possível também entrar no laboratório e deixar para trás de si, fora da porta, todas as suas pressuposições, suas opiniões, a sua cosmovisão. Então, o que, na verdade, de um jornalista, de um futuro jornalista, era pelo menos a honestidade, de você fazer o dever de casa. Quando for escrever uma reportagem, por exemplo, fazer uma pesquisa para uma reportagem, você ouvir os dois lados envolvidos na história, você observar as coisas de vários ângulos, e evitar ao máximo que suas ideologias contaminassem o texto. Aprendíamos isso, era-nos ensinada a importância da ética, da honestidade, da correção, da busca pela verdade. E esperava-se que esses estudantes fossem no futuro profissionais que se pautassem por esses princípios, esses valores. Por isso que hoje, vendo o que alguns colegas têm feito aí na imprensa, analisando, né, o que alguns jornais, algumas emissoras têm feito, eu muitas vezes me vejo envergonhado até da profissão que escolhi.
Eu assisti há um tempo atrás uma live em que alguns jornalistas conhecidos aí na mídia, comentaristas, falavam justamente sobre isso, que hoje, diferentemente do passado, o jornalista ele é visto como uma pessoa que tem que ser lida, consumida, né, os seus conteúdos com desconfiança. Então as pessoas não têm mais aquela confiança que tinham, se algum tempo tiveram, nos repórteres, nos jornalistas. Hoje elas olham com desconfiança para esse profissional, o que é lamentável, porque é justamente esse profissional que lida com fatos e que vai ajudar a formar a opinião pública. Eu tenho pesquisado já há alguns anos, na verdade, há pelo menos 25 anos ou mais, a cobertura que a imprensa secular tem feito do tema do criacionismo, tema das origens, essa controvérsia entre criação e evolução. Eu tenho aqui meu canal, uma palestra com o título Criacionismo na Mídia, e eu vou mostrar com você só uma parte dela, da apresentação que eu costumo utilizar, que está aqui na tela, para mostrar como essa mídia realmente é enviesada, preconceituosa e distorce os fatos. Por exemplo, aqui na revista Ciência Hoje, nem estou falando aqui de uma revista popular, jornalística, né? É uma revista mais científica mesmo, né? Neste ano aí, 2009, no editorial já, de uma edição totalmente dedicada a Darwin, eles chamam aqui o criacionismo de um dogmatismo religioso, né? E enaltecem aqui o evolucionismo, inclusive naquilo que não tem de realmente científico. Então, dogmatismo, né? Falam aqui que os que criticam o evolucionismo só têm argumentos religiosos, e a gente sabe que não é assim, né? Os criacionistas também têm seus argumentos científicos, sim, embora seja um modelo que junte, claro, teologia com ciência. O criacionismo bíblico, ele entende que a Bíblia é uma fonte de informações útil e confiável, mas também tem argumentos científicos, sim, né? Não é aquela coisa dicotômica de ciência de um lado e religião de outro, né? E aqui eu faço uma análise detalhada desse artigo, desse editorial, mas não é o foco aqui neste vídeo, né? Sempre a imprensa criando aí essa guerra entre Deus e ciência, como se Deus não fosse o criador da ciência, como se a ciência não fosse compatível com a boa teologia, ignoram o fato de que os pioneiros da ciência, como Galileu, Copérnico, Isaac Newton e outros, eram religiosos, eram pessoas que acreditavam na Bíblia e levavam a sério a palavra de Deus. Então, essa briga é artificial e vem sendo alimentada na mídia há um bom tempo, né? Uma tentativa de criar essa dicotomia. A revista Época, em 2005, no mês de janeiro, trouxe aí uma matéria com o título "E no princípio era o que mesmo?" E a repórter afirma que o resultado mais nefasto desse embate entre criação e evolução não é o surgimento de uma nova geração de criacionistas, mas as levas de estudantes que saem da escola sem entender a teoria de Darwin. E, enfim, aqui eu comento também essa reportagem, que eu achei bastante infeliz. Por exemplo, aqui a repórter sustenta que os criacionistas afirmam que o homem, o mosquito da malária e o protozoário causador da doença responsável por 2,7 milhões de mortes anuais no mundo são criaturas do plano da criação de Deus, como se Deus tivesse planejado as doenças, os parasitas, os transmissores, vetores de doenças. Nenhum criacionista pensa desse jeito, é uma bobagem isso aqui, né? Ela induz o leitor a pensar que os criacionistas creem que todas as características geológicas que vemos hoje são resultado do dilúvio bíblico e não dos processos geológicos descritos pelos cientistas, como movimento de placas tectônicas, como se não crêssemos que há, né, movimentos de placas tectônicas, e dispara para a ala mais fundamentalista dos criacionistas, o maremoto que matou milhares na Ásia, não seria causado por movimentos de placas terrestres, pois não acreditam que elas aconteçam. Onde? Quando? Que isso foi dito, né? Mas um flagelo enviado por Deus. Então é lamentável, cria-se assim uma animosidade em relação ao criacionismo, né? Então essa matéria aí é uma das que eu analiso aqui nessa palestra, né? Bem, vamos adiante aqui. Tem outras capas, outras edições também que eu avaliei nessa palestra, com um recorte aí de vários anos de pesquisas, né? Vamos ver o que mais temos por aqui. Revista super interessante, 2013,
na seção de cartas, o leitor diz assim: sou assinante e gostaria muito de manifestar minha insatisfação com a posição desta revista em defender a ideia, sem nenhuma prova, de que o homem tenha vindo do macaco. Também está equivocado aqui, Valmir, porque não é assim que os evolucionistas pensam, né? Mas prossigamos aqui. Na seção ideia visual, o texto diz que um chimpanzé macho, nosso parente mais próximo, não olharia 2 vezes para a mulher. Acredito que uma revista tão conceituada não deve manifestar sua posição pessoal sobre um fato tão não comprovado. Aí a revista responde assim: Valmir, nós nunca dissemos que o homem veio do macaco. Ok, mas que o chimpanzé é o seu parente mais próximo. Somos descendentes de um ancestral comum, como fica claro pela teoria da evolução, que é um modelo científico sólido. Agora, se a sua religião, Valmir não falou nada de religião, você percebeu? Se a sua religião não permite que você acredite na teoria da evolução, não tem problema algum. Temos pleno respeito por todas as religiões. Achamos que a Bíblia é um documento histórico belíssimo, mas na hora de falar de ciência, ficamos mesmo com a origem das espécies. O Valmir não falou de religião, não falou de Bíblia em nenhum momento da sua carta, mas a revista aqui, de novo, traz a polarização, a velha polarização, Bíblia ou religião versus teoria da evolução, né? Aqui há outros casos também, não terei tempo não é o caso aqui também de analisar cada uma dessas questões aqui. Eu quero mostrar para você aqui umas capas que eu tenho aqui, ó, uma breve história do preconceito, tá? Veja só. Aqui é uma publicação antiga, de 98, quando eu tenho esse recorte em casa, inclusive, né, como prova documental, né, quando um dos grandes nomes da biologia na época, evolucionista, né, de carteirinha, diz aqui que se alguém falar contra o criacionismo, já está bom demais para nós, né? Não precisa criticá-lo em público, porque pelo menos está do nosso lado contra os criacionistas. E aqui ele revela realmente que a questão era uma guerra, e não a busca dos fatos objetivos da verdade, né? É uma citação que eu costumo usar em minhas palestras. Isto é, 99, a revista chama a Semana da Criação de uma bobagem sem tamanho. Nesses termos aí, estão entre aspas, né? Depois a revista Galileu, em 2001, agosto, chama os criacionistas de fundamentalistas e chama o criacionismo de movimento populista anti-intelectual. Além de dizer, uma das entrevistadas, que os criacionistas seriam especialistas autoproclamados, como se não houvesse cientistas, pesquisadores com formação acadêmica sólida do lado do criacionismo. Outra, assim, isso aqui é um caso também em 2001, a revista Galileu me convidou para um chat para debater criacionismo e evolucionismo, depois que eu enviei uma carta lá para a redação da revista Galileu. No meio do caminho, eles ligaram para a gente, cancelando o chat, dizendo que havia problemas técnicos lá em São Paulo, não lembro se seria na Globo, na Som Livre, não me lembro agora, mas eu achei aquilo estranho, eu perguntei, vocês vão remarcar esse chat? Disseram que sim, mas nunca foi remarcado. Minha fotinho, aí já, ainda bem mais jovem, né, 22 anos atrás, a minha fotinho ficou ali no site por algumas semanas, e ninguém sabendo por que foi cancelado, apenas a chamadinha ali embaixo, cancelado por problemas técnicos no Globo.com, nunca foi remarcado. Eu enviei depois alguns livros para eles, para os editores que me convidaram, publiquei um livro para refutar aquela matéria da revista Galileu aqui, né, dizendo que especialistas autoproclamados, os criacionistas. Publiquei o livro Por que Creio, com 12 entrevistas com pesquisadores criacionistas para provar para eles que eles estavam equivocados. Bem, a minha parte eu fiz, né? Aí está o livro que foi produzido como resposta a essa acusação injusta, leviana da revista Galileu. De novo aqui a revista Época chama os criacionistas de ignorantes. Revista Ciência Hoje chama o ensino do criacionismo de esquizofrenia pedagógica. Revista Veja, 8 de fevereiro de 2006, diz que a tese bíblica da criação é treva. Folha Online, mais que polêmico, ensinar criacionismo é crime, diz o físico Marcelo Gleiser em sua, então, coluna lá na Folha de São Paulo. Você está percebendo? Além de ser treva, esquizofrênicos, fundamentalistas, aqui, para o Gleiser, criacionistas são também criminosos, né? Como você acha que a opinião pública vai, o que eles vão pensar a respeito dos criacionistas? Aqui no Globo Ciência, né, 2012,
de novo, chama os criacionistas de fundamentalistas. Revista Veja, de setembro de 2011, assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. E aqui eles dizem que fundamentalistas não são apenas os islâmicos lá, terroristas islâmicos, mas também todos aqueles religiosos que levam a sério, né, tudo que está nos seus livros religiosos, uma interpretação pura dos textos sagrados. Então você sabe quem mais se enquadra aqui nessa visão, que tende a, inclusive, com o tempo, acho que ainda se radicalizar cada vez mais, né? Fundamentalistas. Aqui nessa edição do jornal Estado de São Paulo, 2012, traz uma matéria ali sobre criacionismo também, e eles mostram aqui um tremendo preconceito para com o cientista, Dr. Marcos Eberlin, que era então professor de Química na Unicamp. Dr. Ben Carson foi cancelado, ele foi proibido de realizar um discurso, tinha sido convidado pelos alunos para um discurso de formatura na Emory University, e ele foi proibido porque foi chamado de fundamentalista, criacionista, olha aí. Depois os preconceituosos são os religiosos, né? Uma universidade proibiu uma palestra porque o palestrante é criacionista. Bem, eu fico por aqui. Na verdade, poderia mostrar muito mais, vários outros exemplos, né, de preconceito, de informações equivocadas com respeito a esse assunto. Mas eu quero citar aqui mais uma recente agora, no campo da política, mas eu não vou comentar sobre política, não estou preocupado com isso, não é o objetivo desse vídeo, e nem o meu também, né, em minhas palestras, quando eu falo de Bíblia, teologia, ciência. Mas o assunto tem um viés político, assim, porque, olha só, alguns anos atrás, isso em 2000, eu não sei precisamente quando foi aqui, alguém, acho que na Folha de São Paulo, publicou o seguinte título: Amizade de Bolsonaro com o ditador anticristão. Pouco tempo depois, agora poucos anos depois, Lula está visitando o mesmo ditador anticristão, mas o título foi outro. Lula tem reunião nesta terça-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Pois é, mesmo jornal, duas posturas, dois vieses, né? O Globo, a amizade de Bolsonaro com o ditador anticristão. Isso aqui foi publicado lá, de novo, não tem a data exata aqui, mas a da outra aqui sim, ó, foi publicado agora, dia 28 de novembro de 2023. A mesma empresa de comunicação, agora no G1, que também é da Globo, trouxe o título: Lula tem reunião nesta terça-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ora, ele era ditador anticristão e agora virou o príncipe herdeiro. Você vê que realmente é complicado a gente confiar, né, nesses meios de comunicação, que hoje em dia nem mais escondem, mas escancaram seu viés político, né, tem um posicionamento. É óbvio que existem publicações com alinhamento mais à direita, conservadoras, como também há aquelas mais progressistas, e o ideal seria que você, que queira se informar sobre o que está acontecendo no mundo, é inevitável, temos que de alguma forma ler e ver algumas coisas, né, mas que você pelo menos conheça a linha editorial dessa publicação. Eu costumo ler jornais e frequentar, né, navegar por sites de informação de empresas de comunicação de vários tipos de vieses, né? Não quero ficar preso a um só, quero também comparar, isso é um exercício que eu faço desde a faculdade, né? Fazer comparação, crítica de mídia, clipagem de conteúdos, né? E nisso a gente percebe realmente o viés de cada uma, né? Então, se você não fizer essa leitura crítica, se você não tomar esse cuidado, você só consumir um tipo de publicação, um tipo de filosofia editorial, você vai ter a sua mente formatada assim. Você vai pensar que os criacionistas são ignorantes, criminosos, esquizofrênicos, como também vai ter a sua visão política manipulada e construída apenas com o tipo de conteúdo de um lado do espectro político. Então, seria interessante que nós todos fizéssemos, né, um consumo crítico da mídia e ficássemos atentos a esse tipo de distorção que a gente vê o tempo todo nesses órgãos de comunicação, que deveriam se pautar pela ética, que deveriam se pautar pela honestidade intelectual, porque é isso que a gente aprende na faculdade. Eu suponho que esses que estão aí
hoje escrevendo e fazendo a editoração, colocando títulos nessas matérias, sejam pessoas que tenham passado pela faculdade. E suponho que lá devam ter aprendido como eu aprendi, sobre ética, sobre honestidade intelectual, sobre o máximo possível de isenção, sobre consultar os dois lados de uma questão, ou mais, se possível, antes de publicar alguma coisa. Infelizmente, estamos assistindo aí ao que alguns têm chamado de a morte do jornalismo. E quando a imprensa, que deveria ser o recurso, né, informacional das pessoas, começa a falhar feio assim, começa a demonstrar que está morrendo, as pessoas passam a consumir o quê? O WhatsApp, redes sociais, né? E ali, quem garante que as informações são precisas, que as informações são corretas, que a apuração foi feita, que uma reportagem bem feita foi feita, né? Nós não temos segurança mais nenhuma. Então, muito cuidado, fique atento a essas coisas e vamos formar nossa opinião com base em fontes seguras. Eu creio que ainda existem bons jornalistas que ainda estão produzindo conteúdo o mais confiável possível, mas devemos sempre consumir tudo isso com o pé atrás, tá bem? Fico triste, porque sou jornalista de formação, minha primeira formação é em jornalismo, depois eu cursei um mestrado em teologia, fiz uma pós-graduação em biologia molecular, pretendo prosseguir em meus estudos de teologia, mas a minha primeira formação é em jornalismo, e eu muitas vezes fico envergonhado com a postura de alguns colegas aí, tá bem? Um abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.